Sem dúvidas, o embate final dos rivais tinha que rolar pancadaria, ressentimento, admiração, para que culminasse no amor, concluindo mais um desfecho em Fruits Suketo. Haruardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o foco de hoje é falar sobre o 10º episódio e alguns pontos do que eu achei e o que eu gostei, porque eu quero que vocês tenham noção que esse episódio foi muito bonito por mais uma vez mostrar algo que não era necessário, a forma como cada um visualiza a Honda-san. Se você achava que era um triângulo amoroso, era um triângulo amoroso. Primeira temporada e até o final da segunda temporada. Diante do início da terceira temporada, já era visualizado a forma como o Yuki visualiza a Honda e a forma como o Kyo visualiza a Honda. A gente vê que são amores distintos e bem diferentes que não podem ser atrelados. Quando eu uso a colocação rivais, não quer dizer que é rivais no amor, e sim rivais no sentido amplo, de competição, um querendo sempre vencer o outro. Então é interessante porque nunca atrele apenas ao amor, sendo que não é algo que pode ser colocado eles como rivais, porque o Yuki ama a Honda como uma mãe, um amor zeloso, carinhoso, protetor, que ele sempre pode recorrer quando ele estiver necessitado. E o Kyo é um tipo de amor carnal, um amor de homem para mulher, um amor para ter um relacionamento. Você percebe que são relações diferentes, uma relação de uma mãe e um filho, uma relação de um homem e uma mulher. Então deve ser citado isso, porque o episódio quis colocar isso, quis deixar bem claro, para mostrar que não tem perda do Yuki, vitória do Kyo, são amores diferentes. Então na cena que o Yuki confronta o Kyo, ele estava tentando ajudar, porque a gente sabe que ele se importa com a Honda, ele se importa com o Kyo, então ele estava ao mesmo modo que ressentido, reconhecendo e tentando fazer com que o Kyo fosse até a Honda por saber os sentimentos um do outro. Então é interessante porque ele não estava ajudando o seu rival, sendo que não existe rival no amor, e sim ele estava ajudando apenas um rival, um amigo. Então é interessante porque não existe ele ajudou o rival do amor. Não tem essa colocação, porque eles não foram rivais nisso. Você pode achar que foram na primeira temporada, porque na primeira temporada tinha um mistério e suspense. Mas quando foi confirmado e comprovado o amor do Yuki para a Honda e a forma como não era uma relação de homem para mulher, deve ser enaltecido, deve ser destacado, que era um amor diferente e por isso não há perca e vitória. Eu quis deixar bem destacado isso logo no início e tendo sido repetida várias vezes, porque muitas pessoas vão querer colocar isso na cabeça e elas não podem, sendo que não existe isso. A autora se deu ao trabalho de colocar nesse episódio, mais uma vez, essa questão da forma como o Yuki visualiza a Honda, que ela não é namorada dele, para que todos compreendam a forma como cada um via. Não existe mais o triângulo amoroso. Ele existiu até o final da segunda temporada. Depois disso, a gente sabe como se tornou a obra realmente. Mas, para todo caso, espero que você tenha entendido, espero que não tenha sido muito longo. Agora vamos falar do que importa, que tem muita coisa interessante. Eu quero falar um pouquinho do Akito, que tá um desenvolvimento lindo. Eu quero falar do Kureno, que a gente viu que vai poder ficar lá com a garotinha, a Hanajima. Vemos que a Akito permitiu isso. Acontece que o Kureno viu que a Akito nunca iria se perdoar e por isso quis se distanciar em prol do bem da Akito, por isso que ele vai ficar com a Hanajima. Então você vê que a Hanajima foi a segunda escolha, me desculpa, mas aceitem os fatos. E acontece que vamos falar a partir de agora do ponto principal, que é o desentendimento, o embate dos rivais Kyo e Yuki do clã Soma, porque enquanto Shigure já fazia o orçamento da casa após a destruição final deles, o nosso querido Hatsuharu tava pensando na janta. Eu vou pedir pizza. Será que eu peço nuggets? É uma boa. É o Shigure que vai pagar. O que é isso? Parte do orçamento da casa que ele vai ter que pagar. Ele é escritor, é rico mesmo. Então eu vou pedir comida à vontade pra todo mundo. E assim, a gente vê que foi um ótimo episódio. Foi um final lindo, onde cada um caminhava para a garota que é apaixonado. E com isso, eu tenho que destacar cena por cena, destaque por destaque, o que eu achei, como foi o que eu gostei. Porque o episódio mais recente, que deveria ficar mais conhecido como as palavras sinceras com o ressentimento. Enfim, a conversa sincera de Yuki e Kyo. E finalmente chegamos na parte mais importante deste vídeo, o embate e a sinceridade dos rivais. É interessante porque o ressentimento e inveja, como a admiração na forma como cada um vivia, é interessante as palavras que são colocadas de Kyo e Yuki. Eu quero que você tenha noção que foi muito bacana, porque cada um falou na cara do outro o ressentimento, a forma como invejava. E eu quero que você note, eles sofriam da mesma maldição, porém a vida que eles levavam era diferente pela forma como eles foram amaldiçoados. E o animal que eles pegaram, a forma como o clã lidava com isso, a forma como a família lidava com isso. E é interessante porque devido à forma como eles agiam, eles tinham seus problemas. Mas acontece que um acaba gerando ressentimento no outro pela forma como eles se relacionavam. Até o momento que a gente vê a conversa sincera deles neste episódio. É interessante porque um reconhece a admiração na forma como cada um vivia, como queria ter tido a vida do outro. E é interessante porque o episódio coloca que não tem como, por mais que você admire,
você é você. Você não vai conseguir viver a vida do outro. Você tem que viver a sua vida. Porém, saiba que há coisas que só você pode fazer. E diante disso é colocado. O Yuki coloca na cabeça do Kyo. Você pode estar brincando. Eu nunca vou conseguir fazer com que ela sorria daquela maneira. Então coloque-se no seu lugar. Continue fazendo com que ela sorria daquela maneira. Faça as coisas que só você pode fazer, bacaneco. Então é interessante porque o Kyo, ele tinha ainda o complexo de inferioridade dele. Até o momento que finalmente rola essa guerra final deles. Até o momento que o Kyo fala o que ele achava do Yuki, e o Yuki fica frustrado e também diz o que achava do Kyo. Então é interessante porque os rivais se odiavam por admirar a forma como cada um vivia, por odiar a forma como ele queria viver. Então é interessante porque muitas vezes quando você odeia algo, você se importa com algo, seja algo que você gosta, algo que você queria ter, algo que você queria viver. Então é interessante porque a forma como a autora consegue abordar o tom realístico de Fruits Basket para a nossa realidade é muito bom. Os sentimentos que eles nutriam é algo que em diversos casos existe na nossa realidade. Então é interessante porque a fala final, há coisas que só você pode fazer, me pegou de jeito. Porque não tem como, por mais difícil e horrível seja a possível nossa vida, que a gente esteja lidando com algumas coisas, há coisas que só nós podemos fazer. E essas coisas podem ser de suma importância, por mais que a gente não esteja conseguindo visualizar. Então por mais clichê que seja, deve ser citado. Eu e você, todos nós somos únicos. Uma prova simples é a nossa impressão digital exclusiva nossa. Então, diante disso, eu quero que você veja a importância que você tem, a vida que você tem. Só você pode fazer o que você pode fazer, afinal a vida é somente sua. Então, não tem como, a obra demonstrou isso, que é apenas coisas que apenas uma pessoa pode realizar, e isso pode envolver pessoas ao redor. Então, é interessante porque na forma como alguém que estava sofrendo de inferioridade nota e reconhece certas coisas que só ele pode fazer, assim nós devemos nos inspirar e pensar em que tipo de coisa que apenas nós podemos fazer ou que tipo de coisa que apenas nós desejamos fazer. Então é interessante porque diante disso culmina no final, onde Yuki finalmente está mais aliviado, escuta a ligação da Mate, ele vai correndo até ela porque ele quer encontrar ela, ao momento que a gente vê que o Kyo já está perambulando, indo até Honda, na forma com que conclui o episódio, gerando no romance dos personagens principais, com expectativa para o próximo. Sem dúvidas, um perfeito episódio, concluindo mais um desfecho na obra de Fruits Basket. Se no episódio anterior tivemos o final da protagonista com a antagonista, nesse tivemos o desfecho dos personagens principais, rivais. Podemos dizer que são até mesmo os protagonistas também da trama, dizendo para o sentido masculino os personagens principais. É interessante porque foi muito bom. Eu acredito que esse episódio é um arranco de elogios para a maneira como a Akito agiu, a forma amadurecida. A questão de arrependimento é um valor muito legal que foi introduzido nesse episódio. A forma como você lidou com a vida e nota após décadas que a forma como você levava era uma forma imutável, e acontece que quando você reconhece que não há mais o que se fazer, você só fica no arrependimento de não poder mudar ou não querer mudar, porque você reconhece que há fatores externos que não possibilitam com que você possa sofrer uma grande mudança, o que gera uma possível inveja para quem tem juventude e pode mudar a qualquer momento. Afinal, aqui está mudando tudo no clã Soma. Dará liberdade para o Kyo, queimará a cabana, vai calar a boca do pai do Kyo. É interessante porque um dos pontos principais do episódio, a maneira como o Kyo lidou com seu medo, reconhecimento e falou que não iria viver a prisão que o clã estava destinado. Então é interessante porque a gente vê o amadurecimento para o Kyo, a gente vê as ações da Akito, então é um arranco de elogios para tudo isso. Apenas uma coisa, 2 pontos importantes. Eu acho que o episódio foi muito rushado, isso é um fato, por conta da Hanajima e a outra amiga da Toro. Eu acho que poderia ter tido mais tempo de tela. Acontece que ficou muito cortado. Elas são personagens que, de certa maneira, para a trama tiveram episódios exclusivos na primeira temporada e na segunda temporada, respectivamente. E acontece que foi muito rushado por ser apenas 3 episódios. Então você nota que provavelmente no material original deve ter um conteúdo a mais sobre elas. Para todo caso, acredito que outra questão interessante que deve ser frisado, que também é importante, é em torno da Honda e do Kyoko, que provavelmente será um furo de enredo, porque aparentemente eles não vão falar nada da Kyoko, e isso me incomoda um pouco, mas ainda tem 3 episódios, quem sabe a gente veja algo. Enfim, acredito que a expectativa colocada por conta de que a gente verá o próximo episódio ser provavelmente o desfecho agora em torno do clã Soma como a protagonista. E com isso, a expectativa para o próximo episódio. Afinal, se a sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Fruits Basket? Para o próximo episódio de Fruits Basket, eu acho que temos que parar nossas lágrimas, nossos lencinhos, por conta de que a gente vai estar gritando, chorando, cantando. Afinal, se chama Sayonara, o título Adeus.
Adeus para o quê? Para a maldição, podemos dizer respectivamente que vai ser a maldição em grande escala para todos os membros do clã. Como a Toro vai agir com isso? Como o nosso querido Akito vai agir com isso? A nossa querida Akito, para ser mais honesto. Então, é interessante porque eu espero que não seja rushado como foi esse episódio, porque esse episódio foi muito complicado em alguns sentidos, mas para todo caso vai ser interessante porque vai mostrar a forma como eles vão viver, talvez com a maldição e sem a maldição. E diante disso, teremos talvez os momentos finais da protagonista lidando com essa questão do clã Soma, que foi ao longo da temporada sendo colocado bem feito, ao longo das temporadas, melhor dizendo. Então com isso, prepara o coração, porque eu acredito que o próximo episódio vai ser muito emocionante. E diante disso, a gente fica naquele aguardo, naquela expectativa. Mas você já sabe, lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente vê no próximo vídeo de Fruits Basuketo Mata Na!